Eu me chamo Silvânia, estudante de Medicina Veterinária na Universidade Castelo Branco. Estamos aqui a trabalho do professor Vanei, Deontologia, Bem-Estar Animal. E o nosso assunto hoje é falar sobre o bem-estar de animais em entretenimento. E claro, né, que não poderia faltar uma especialista no assunto, a Flávia Schilender, da Pet Art. Flávia, para começar a nossa entrevista, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como que você chegou nessa linda profissão de trabalhar com os pets? Então, na realidade, eu fui criadora de cães durante 15 anos, fui handler profissional. Handler profissional é aquela pessoa que apresenta animais de exposição, com várias. E depois de um bom tempo, eu fui chamada para fazer a novela América, para cuidar do cão guia, do Marcos Frota. Foi a minha primeira experiência. Né? E aí eu era responsável pelo animal e tudo, aprendi a lidar com o cão guia, fui fazendo a novela e aí eu achei aquilo bem interessante, porque eu sempre gostei de filmes, de animais, tudo, nunca soube como que era. Né? E aí eu descobri que, isso tem um trabalho nisso, né? E aí eu fui nas produções de arte, comecei a me divulgar e fui fazer trabalho com gato, me chamaram para outra coisa. Enfim, resumindo, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu me especializando cada vez mais, até chegar a ser uma animalier, que é o que eu sou hoje em dia. O animalier é o quê? É alguém especializado em trabalhar com animal de cena. Não é apenas aquela pessoa que fornece o animal, treina o bichinho e leva para o comercial, não. Eu trabalho desde a escolha desse animal, muitas vezes até ele me pede um animal num perfil e falo, olha, esse não vai dar certo, eu acho que teria que ser isso aqui, eles acatam se quiserem, ou eu adapto, né, poxa, com esse animal vai ser impossível fazer esse tipo de comportamento, mas eu consigo fazer com esse, ou esse animal não pode fazer por causa da legislação, então a gente consegue fazer com outro, até a pós-produção. Eu direciono cena junto com direção, eu produzo com a produção, se tiver alguma coisa, alguma cena, eu preciso que o animal come uma jujuba, como eu já fiz no filme. Ele não pode comer jujuba, porque isso é açúcar puro, é maus tratos, faz mal. Eu tive que bater cabeça e inventar uma jujuba que fosse possível para o animal comer. Eu fiz uma receita com caldo de galinha, com uma série de coisas que o animal podia comer e tinha que ficar igual uma jujuba, muito parecida, e a gente fez a cena assim. Né? Então, por exemplo, às vezes numa cena, eu preciso passar isso aqui a gente só vai conseguir fazer em 3D, essa expressão que você quer do animal, que é impossível em forma de musculatura, em anatomia. Então isso aqui você vai ter que fazer de uma outra forma. Eu preciso jogar um animal pela janela. Não, mas aí você não pode jogar o animal pela janela, meu amor. Aí você vai ter que fazer um mocap nessa hora. Então assim, eu não só forneço os animais, como eu tenho equipe para treinar e tudo mais, e eu trabalho junto à produção, para a produção das cenas, e à direção para a resolução do problema de como fazer aquilo. Então, eu trabalho em toda a rede, o caminho inteiro. Né? Então, é uma profissão que não é reconhecida no Brasil. Né? Lá fora você tem vários animaliers, Estados Unidos, principalmente milhares de agências, né? Mas aqui no Brasil eu desconheço. Dá então, para melhorar, né? Dá para melhorar em tudo. Tem que se especializar, eu vou te falar. Não adianta, a gente tenta muito mudar assim, a forma de trabalho dos produtores, a forma de encarar o animal de cena, não como um objeto de cena que você compra, bota ali e. Eu preciso de uma coisa muito fácil, só que ele fique ali. Para o animal ficar ali na cena controlada, você grava, sei lá, 10 vezes a mesma coisa, precisa interagir com as pessoas, estar bem, ter um comando de sentar, ter um comando de ficar, não é assim, bota lá. Né? Então, as mínimas coisas, você precisa de um animal para fazer aquilo sob controle de insetos. Né? E a gente impõe algumas regras, alguns protocolos, temos equipe, com veterinário, acompanhando, é importante. Entendeu? Por exemplo, todos os meus sets têm água de coco. Todos. Eu peço a produção hoje, a gente providencia. Porque a água de coco, ela tem eletrólitos,
A água de coco ela tem sais minerais, então às vezes está calor, o cão está cansado, fez muitas vezes, vamos parar. 15, 20 minutos da água de coco, o cachorro vira osso. Entendeu? Então, não só cachorro, todo animal. A gente levou o animal, tem água de coco, tem veterinário. É basicamente isso. Então já deu para perceber, né? Para trabalhar com esses pets temos que ter estratégia, né? Igual a Flávia falou. Mas também a gente tem que focar também no bem-estar desse animal, né? O que pode e o que não pode ser feito. Então, para isso, Flávia, separamos algumas perguntas, tá? Pode mandar. Vamos pegar leve nas perguntas. Pode mandar. Mas como eu já conheço, sei que você não vai fugir delas, né? Não. Você vai responder todas elas bem coerente. Primeira pergunta, uma você já respondeu. Um dos profissionais que é o veterinário, né? Que precisa para estar na equipe. É importante o veterinário. Além do veterinário, outros profissionais? Sim, a gente tem, quando precisa de treinadores, né, instrutores, é porque a gente trabalha também muito direto. Eu tenho alguns instrutores que já têm animais treinados, tudo no perfil, então eu sempre prefiro, muitas vezes, trabalhar, dependendo das ações, com um treinador. Então a gente tem vários parceiros, treinadores, e aí quando é uma cena mais difícil, ação, Aí corre pra... já tem os cachorros ali, porque a gente tem desde o cachorro só para andar na guia até o que dá trabalhar. E não é só cachorro, a gente trabalha com qualquer animal, né? Já respondeu a segunda. Então vamos lá. Estando dentro da legislação, estando dentro das resoluções de bem-estar animal, nós trabalhamos desde a minhoca até o jacaré, passando por todos os animais e espécies, tá? Então, assim, agora o bem-estar é muito importante, né? A gente sempre tem que trabalhar dentro das diretrizes do bem-estar animal. Flávia, eu sei que esse mundo de gravações, onde são incluídos animais, tem muitas perguntas, né? Sim, muita curiosidade, né? E uma delas chegou até a gente, uma pergunta assim, existe algum dublê para substituir o animalzinho em determinada cena? Então, isso a gente sempre vê antes, né? Então, como eu faço a pré-produção disso, muitas vezes eu falo assim, gente, olha, aqui seria bom um dublê. Só que qual que é o problema do dublê? Tem que ser 2 cachorros mais ou menos no mesmo nível de treinamento. Tem que ser 2 cachorros. Vou botar no caso de cachorros. Tem espécies que eu consigo arara, por exemplo, arara canindé. Toda canindé é igual. Então eu consigo mais facilmente, mas preciso que as duas façam o mesmo trabalho, a mesma ação. Ok. Cachorro, a gente só consegue com animal, por exemplo, sólido, né, de cor sólida. 2 labradores amarelos, 2 golden, até 2 border collie, mas bem parecidos, né? Então, quando a gente pega cachorros que têm ou animais que têm muita diferença de cor e variedade, aí você restringe mais, né? Porque você precisa que o animal seja daquela espécie, que o animal seja mais ou menos da mesma cor, que o animal tenha mais ou menos o mesmo nível, né? Então, assim, eu vou te falar muito sinceramente, muito. Se eu trabalhei com dublê 5 vezes na minha vida, foi muito. Porque a gente prepara aquele bicho, prepara o ambiente, roteiriza para que dê certo com aquele animal. Entendeu? Então, assim, muito poucas vezes eu trabalhei realmente com Às vezes é necessário fazer o uso também da tecnologia, para auxiliar, igual você falou em off ali, que às vezes não dá para você mostrar o rosto do animal, uma expressão. Então você usaria a tecnologia para auxiliar nisso? Aí no caso, o que acontece? Como eu trabalho a cena antes, né? Então, por exemplo, eu tenho um roteiro que está falando assim, o cachorro olhou e piscou um olho só, ou ele olha e dá uma piscadinha, ou ele faz alguma coisa que anatomicamente não é possível, né? Então, antes de gravar, eu já falo assim, olha só, isso aqui não é possível. Aí eu quero que a serpente sorria. Gráfico, 3D. Então, a gente vai gravar com o animal e vai fazer essa parte 3D. Aí eu falo, olha, depois, no pós, vocês vão ter que aplicar isso, vocês vão ter que fazer isso. Porque, muitas vezes, eles não sabem, são leigos, né?
Então, eu aviso porque nem sempre tem a possibilidade de fazer um 3D o custo de uma produção, né? Então, a gente precisa ver uma outra solução. Sei lá, olha, eu posso fazer o cachorro... eu quero que o cachorro fale sim. Eu posso, de repente, treinar ele com a isca, fazer isso. Se isso vocês aceleram, o cachorro fala não, fala sim. Sim. Né? Então, a gente adaptar. Não tem aqueles que tem que substituir mesmo. Mas a gente trabalha muito com 3D. Aqui no Brasil, muito pouco, muito menos. Lá fora, você faz os animais em 3D, né? Você faz um filme inteiro de animal em 3D. Aqui a gente não tem essa tecnologia. Mas sim, é para isso que existe o animalier. Porque uma coisa é você, desculpa te interromper, uma coisa é você chegar e falar assim, Flávia, eu preciso de um pastor alemão. Ok, eu levo o pastor alemão. Preciso para quê? O que ele tem que fazer? Como que é a cena? Porque muitas vezes eles mandam a cena e eu vi um detalhe ali e falei assim, peraí, esse detalhe é tudo. Porque pra gente que trabalha com animal, qualquer detalhe pequeno Pode ser um desafiador, sim, né? Um desafio. qual cenário que é? É externo? É uma casa? Vai ter fumaça? Vai ter barulho? Vão ser muitas pessoas? A cena é de gritaria ou a cena é uma cena tranquila? Porque eu posso ter um animal maravilhoso, mas de repente ele reage a uma cena mais forte de gritaria, de briga, ele acha que é real, porque o animal não chega. Eu sei que eu estou atuando. Não, ele vai lá para brincar, para executar comandos que gosta, porque se o animal não tiver. O bicho é sempre em primeiro lugar. Se ele não estiver confortável, ele não vai fazer. Se ele não estiver confortável, eu não faço. Porque eu tenho que dormir. A minha consciência tem que ser tranquila de que eu estou fazendo o correto. Né? Então, e se o animal, por exemplo, sei lá, passou mal no set, ou está cansado, ou está demais para ele, eu chego e falo, olha, estou retirando agora, eu preciso dessa pausa, olha, isso aqui eu não vou conseguir realizar. Tem que ser assim. E por isso que tem que ter um médico veterinário. Porque o único que pode atestar que o animal está apto ou não, em qualquer momento, é o médico veterinário. Não sou eu. Não sou eu. Nem ninguém. O único que pode chegar e falar assim, não, Flávia, o animal está bem, continua, é o médico veterinário. Então, não, Flávia, esse animal não está bem. Ele tem que ser retirado, ou ele tem que acalmar, ou ele tem que beber uma água de coco. Ou ele pode, agora é a hora de parar. Só quem pode atestar isso é o profissional veterinário. E em alguma parte, Flávia, esses animais que vão fazer uma cena, eles são apresentados que meu nome? Os produtores? Não aos produtores, mas com quem ele vai contracenar, com os atores. Sim. Se vai ter uma interação primeiro, antes, né? Ou ele só se conhece na hora da cena? Isso varia muito. Dependendo da cena também, dependendo do animal que vai, né? Então, a gente procura sempre facilitar. Ou seja, levar um animal que já está pronto, já está acostumado de set, eu sei que vai se dar bem com qualquer um, né? Meu trabalho é esse. Mas existem cenas que sim, que eu preciso que o ator conheça o animal antes. Alguns produtores preferem até não por causa do animal, mas por causa da pessoa. Às vezes a pessoa tem um pouco de receio, não tem medo de cachorro, ou tem medo de serpente, então tem que fazer uma adaptação antes, né? Então a gente combina algum treino, algum encontro antes, para que aquela pessoa mexa com aquele animal. Às vezes é um animal que exige um manejo diferente, então preciso que o biólogo, o veterinário, o instrutor vá e mostre, olha, como é que pega numa rã, como é que pega numa serpente, como pega um lagarto, né? Onde você não pode pegar porque pode machucar, né? Exemplo, você nunca pega um lagarto pela cauda, né? Se você for pegar pela cauda, tem que ser a base da cauda só apoiada. Por quê? Porque o lagarto tem instintivamente, por defesa, largar a cauda. Então, Ele pode muitas sentir vezes ameaçado, ou você pegar de uma forma errada e aquela cauda sair. E aí machucou o animal. Né? Então a gente tem coisas que a gente precisa passar para o ator. Muitas vezes a gente consegue passar na hora. A gente chega antes, adapta, combina e faz. E muitas vezes a gente tem que fazer antes. E muitas vezes a gente tem que treinar antes, simulando aquele ambiente que ele já vai estar. Por isso que precisa
saber de tudo. Vai chover? Vai ter chuva sem graça? Vai ser sol? Vai ser aonde? Eu preciso de todos os detalhes. Eu sou um pouquinho, às vezes, conhecida no meio como chata. Mas eu prefiro ser chata, estar correta, segura, entregar logo, do que ocorrer algum problema. Então, assim, eu realmente sou chata. Sou mesmo. Mas é para proteger tanto o bicho, em primeiro lugar, a minha empresa e o próprio cliente. Vocês não tem problema. É assim. A próxima pergunta vamos supor, Flávia, que eu tenho um pet em casa, vamos dizer um gatinho, um cachorrinho, e eu vejo que ele atende os comandos em casa, né? As coisinhas que a gente dá um biscoitinho, dá a patinha. Se eu quiser colocar esse meu pet para fazer uma cena, trabalhar com isso, qual o requisito assim, primordial que vocês vão exigir para esse animal poder participar? Então, primeiro ele tem que se cadastrar na agenda. Então, vai mandar também algumas fotos, alguns vídeos, dizer o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, se dá bem com outro animal, se não se dá bem com criança, assim, tem que ser todos os detalhes, né? Para eu saber onde que eu vou encaixar ele. Né? Muitas vezes eu vou conhecer o animal pessoalmente, porque às vezes a pessoa fala assim, ele é ótimo, ele é super bonzinho, e vai sair fora de casa e deixa o capeta. Entendeu? Uma avaliação profissional muitas vezes é necessária. Ou minha, ou eu mando um treinador da equipe avaliar. Se o animal é medroso, ele é assim só dentro de casa, né? E dependendo dos vídeos e do que as pessoas falam, eu já consigo ver por experiência de que o animal é show de bola, ou que tem que trabalhar alguma coisa, eu falo para a pessoa, trabalha mais isso, trabalha mais aquilo, né? E a gente vê as capacidades, porque o animal tem que ter aptidão. Tem cachorro que tem aptidão para latir. Então eu vou ensinar ele a latir muito facilmente. Tem outros que não. Tem raças que não latem. Akita. Pô, vai dar um trabalho danado para conseguir que aquele animal lata, porque é da raça. É por isso que você, quando trabalha com animal de cena, você tem que ter um know-how. Você tem que entender, por exemplo, cães. Você tem que entender sinofilia. Eu sou sinófilo há 30 anos. Você tem que entender de cada raça, grupos de raça. Isso era uma coisa que eu achava importantíssimo ensinar, inclusive nas faculdades de medicina veterinária. Né? Quais os grupos de raça? Por que estão divididos em grupos? Quais as funções? O animal tem aquele temperamento por causa daquela função e não tem a função por causa do temperamento. Tem aquela estrutura física por causa da função que ele tem que exercer. Por isso que ele está naquele grupo. Cão de caça é diferente do de guarda, de companhia, de luxo. Então, assim, isso é um conhecimento, pelagem, tratamento da pelagem. Por que um tem pelo duro e o outro tem pelo liso? É função, não é porque é bonitinho. Né? Mesma coisa agora para proibir o corte de cauda, corte de orelha, mas assim, as raças não cortam, não tem esses cortes por estética, é por função. Se fosse por estética, todos cortariam cauda e todos cortariam orelha porque fica bonitinho. Não é. É por função. E muitas vezes para proteger o animal anatomicamente de algum problema futuro. Né? Então, assim, as pessoas que não entendem de raça ou de simetria, acham que algumas coisas são maus tratos e não são. Tem explicação, né? Mas assim, hoje em dia não se ouvem os médicos veterinários, não se ouvem os biólogos, não se ouvem os especialistas, não se ouve técnico. Se ouve pessoas que acham isso ou que viram aquilo e acham que é assim. Então, assim, tá muita desinformação. Parece que tem muita informação, mas tem muita desinformação. Porque quando você faz alguma coisa, você tem que preparar o técnico. E não aquele. Exatamente. Exatamente, é o que eu te falei. Só quem pode atestar algo é o médico veterinário. Mas ninguém. Existem vários tipos de trabalho, desde pequeno, como grandes eventos, né? Novelas, filmes, né? E vamos se falar assim, o comercial já é curto, né? Um trabalho que não exige tanto do animal, é menos tempo, não? Então, e qual é o preparo que vocês fazem com o animal que exige esse trabalho com mais tempo,
uma série, alguma coisa que vai exigir mais tempo desse animal em cena? Isso vai depender do que eu te falei, vai depender do trabalho que eles querem, as cenas que eles querem. Todo trabalho é um trabalho. Então, assim, você tem às vezes novelas que o cachorrinho só tem que ficar ali na guia, sentadinho, deitadinho, estúdio tem ar-condicionado, né? É tranquilo. E às vezes você tem um comercial, como um da Claro que a gente fez, desculpa, não sei se podia falar a marca, mas o comercial até para todo mundo ver, o cachorro tinha que carregar um bife na boca, roubar o bife, sair correndo pela casa, pular uma poltrona, entrar debaixo do negócio, pular um balanço, entrar no baú, e isso tudo com o cara com o celular gravando atrás do cachorro, correndo atrás do cachorro, ele não podia largar esse bife. Isso foi muito trabalhoso, e era um comercial. Então, isso depende muito, sabe? E a gente trabalhou com esse cão 2 dias, porque um dia não dava para fazer, seria muito cansativo, né? A gente tem que estar dentro das leis do bem-estar animal, a gente tem que saber que o cachorro... então, ele foi treinado especificamente para isso. Eu fui para São Paulo, escolhi um cão já treinado para várias coisas. Nós treinamos especificamente para isso durante 2 semanas e realizamos com bastante facilidade o cachorro. Nesse caso, a animalia entrou para dizer, não pode ser um bife de verdade, gente. Ele vai comer o bife, não vai rolar. Ficou mais como um brinquedo, né, para ele? Tem que ser um brinquedo. Foi feito vários bifes falsos, perfeitos. Você não diz que não é um bife. O pessoal que trabalha com comida cenográfica no Brasil, vocês não podem acreditar, é fantástico. Eu acho que se eu não fizesse animais, eu ia querer fazer isso. Porque é uma arte. Eles são muito bons. Bifes perfeitos, a gente teve um dos bifes para treinar, porque tem peso, textura, silicone, o animal tem que acostumar com aquilo, saber que é um brinquedo, saber que não é um bife, né? Morder aquilo, segurar, ter o peso certo, né? Então, assim, um comercial deu mais trabalho para mim do que uma novela inteira, muitas vezes, né? Mas tem que ter um preparo, cada trabalho tem o seu preparo. A gente fazer rápido, né? Botar a culpa no animal que ele está atrasando a gravação. E assim, para a gente encerrar, não ficar muito longo o nosso vídeo, né? A última pergunta como é que feito os trabalhos com animais silvestres ou animais selvagens? Porque eu acredito, sendo leiga nesse assunto, né? Você que pode esclarecer melhor, que deva ter uma dificuldade maior do que animais domésticos, né? Trabalhar com selvagem ou esses animais mais... Precisa de uma autorização no IBAMA, alguma coisa para trabalhar com esses pets? Então, se o animal já for adquirido no criador legalizado, ele vai vir com uma nota fiscal que, com todos os dados, ou ele vai vir com microchip ou com uma mídia. Isso prova a origem, a procedência lícita dele. Então, não precisa passar pelo IBAMA. Mas, no caso aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos, quem lida com isso é o INEA, não é nem o IBAMA, esse tipo de animal, aqui é o INEA. O INEA pede para que seja obrigatório que o médico veterinário acompanhe esse animal. E, muitas vezes, a gente tem que ter cenas de risco com animal normal, ou, na minha opinião, deveria ter, eu levo para todo set um veterinário. Mas a gente deveria ter em todas as gravações também um laudo técnico, ou seja, o veterinário, a ART, que emite dizendo que aquele animal não foi maltratado. Eu sou a única agência que tem um veterinário responsável técnico, o professor Fernando Del Nero. Muito obrigada, Del Nero, por tudo. E ele que dá as direções para a gente, ele que fez os protocolos, a gente sentou os protocolos que nós adquirimos na agência, que a gente faz tudo certinho. Levar comida, levar água, vasilha, o animal está resguardado enquanto está gravando, ter um local fresco, um local adequado, o veterinário ali. Isso é para todos os animais, não só para os domésticos, mas para os silvestres também. Só que os silvestres, a gente tem obrigatoriedade de laudo. Isso as pessoas não sabem, não fazem, né? A gente precisa ter um laudo técnico de que aquele animal, além da documentação, é realmente ilícito, foi ali comprovado por alguém que entende, por um técnico, tá?
e que ele não sofreu maus tratos, tem que ter um laudo técnico. Né? Os selvagens, ou os que não são adquiridos legalmente, a gente pode com autorizações, ou pelo IBAMA, ou pelo próprio INEA, ou, por exemplo, para facilitar, a gente às vezes faz com um zoológico ou com um mantenedor que já tem aquele animal, eles não podem ser transportados, esses tipos de animais, não podem ser transportados. Tá? Você tem que gravar no local onde eles estão, e aí vai pedir autorização para o próprio local e para o órgão ambiental. Né? Geralmente eu gosto de trabalhar quando a gente acha esses bichos. Por quê? Porque a gente ajuda os órgãos ambientais e os mantenedores, né? Geralmente, claro que tem um custo, né? Com dinheiro, a gente faz doação de material que eles estejam precisando em troca da gente ter essas cenas, né? O que eu acho muito justo, porque eles não recebem ajuda, né? Cada vez mais difícil. Então, se eu faço, por exemplo, algum órgão que tem ali uma serpente que não poderia comercializar. Então, a gente pede a permissão, tem todas as licenças, claro, se tiver que pagar alguma licença por lei, a gente vai pagar, e a gente faz uma doação de material que eles precisam. Então, a gente ajuda também, né? Mas tem que ser tudo dentro da lei. E se eles falarem não pode, não pode, acabou. Bem, eu acho que vamos encerrar nossa entrevista. Pode? Dar um pause aqui. Perguntar para ela se ela quiser deixar o contato para alguém. Eu vou pedir. Eu achava legal você perguntar o negócio das 6 horas também. Dos horários? Tem um horário máximo para o animal ficar? Tá. Vou dar o play de novo. Então, Flávia, pensando todo assim no bem-estar